Isso. Mas vamos juntos! Vamos juntos! Gente, essa prova da Assembleia do Amazonas, cara, FGV. Eu vou parar aqui rapidinho. FGV. Galera, devorem o curso dominando FGV. Devorem o curso dominando FGV. Você vai me dizer, Grazi, foi a melhor coisa que eu fiz durante a minha preparação, tá? É um divisor de águas para quem vai fazer prova da FGV, tá bom? Mas vambora, galera. Grazi, tudo que você vai falar aqui é válido para outras bancas? É claro, né, gente? É claro, português é português, regra é regra, não vai mudar de uma banca para outra, tá? Mas vamos lá. Primeira questão. A primeira questão, ela está trabalhando, pega o material e vambora, galera. Quem pegou o material e resolveu as questões antes, vai colocando a resposta de vocês. Como eu falei, cara, hoje é intenso, tá? Focada aqui no conteúdo que é importante. Então, assinale a alternativa que apresenta o par de palavras acentuadas pela mesma regra de acentuação. O que eu preciso visualizar? Letra A. Na palavra câmara, note que o acento está aparecendo na última, penúltima, antepenúltima. E quando o acento aparece na antepenúltima, você tem uma palavra proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Na segunda palavra, existe aqui, ó, a palavra júri. Note que agora o acento está na penúltima. E quando o acento está na penúltima, essa palavra é uma palavra o quê? Paroxítona, beleza? Então temos proparoxítona, temos paroxítona. Pulei a letra B, olhei a letra C. Em sofá, o acento está aparecendo na última. Quando o acento aparece na última, você tem uma palavra oxítona. Na palavra tórax, note que o acento está na penúltima. Quando o acento está na penúltima, você tem uma palavra paroxítona. Essa daqui é uma paroxítona que acaba em X, mas é a regra das palavras paroxítonas. Na letra D, você tem a palavra saída. Vamos separar as sílabas dessa palavra. Você faz sa, i, da. Quando você separa o i, quando você separa o u sozinhos ou acompanhados de S, você está trabalhando com que regra? Com a regra do hiato. Separei o I, separei o U, regra do hiato. Na palavra caráter, note que o acento está na última, está na penúltima. E quando o acento está na penúltima, você tem a regra das palavras paroxítonas. Então, um é hiato e o outro segue a regra das palavras paroxítonas. Agora, na nossa letra B, note que açúcar traz o acento na penúltima e inefável também traz o acento na penúltima. Significa que essas duas palavras são palavras paroxítonas. Ah, Grazi, mas uma é paroxítona que acaba em R e a outra é paroxítona que acaba em L. Mas tudo é uma regra só. É a regra das palavras paroxítonas. Por isso que a resposta é, de fato, a nossa letra o quê? A nossa letra B. Legal, galera. O pessoal que pegou o material, que analisou a questão, tudo bacana. Como eu falei, hoje é direto na questão, tá? Hoje a gente tá com um modelo diferente de live, porque eu vou trazer muito conteúdo para vocês. Tudo bem, galera? Bacana, dá aquele ok no chat para mim. Quero saber se quem fez acertou. Tudo show? Essa foi de graça, ó. Muito bom. Essa daqui, gente, também é uma questão muito legal, tá? O que eu preciso visualizar nessa questão? Eu não queria só olhar para o conector nessa questão. Eu queria que você olhasse com cuidado para uma regra de pontuação, que é bem importante. Então, nós temos aqui, ó, no entanto, embora o cérebro seja o órgão que recebe os sinais de dor captados pelo corpo, ele mesmo não tem terminações nervosas que captam a dor. Mas note que aqui, ó, eu tenho uma estrutura com vírgula e ele está abrindo
essa vírgula. E aqui ele está o quê? Ele está fechando essa vírgula. Eu estou realizando ali uma intercalação. E eu tenho uma oração iniciada pelo conector embora. E, gente, essa oração iniciada pelo embora, ela é chamada de oração subordinada adverbial concessiva. E essa estrutura, ela está aparecendo ali no meio. Eu quero que você tenha também essa percepção. Do lado de fora, eu tenho isso aqui, ó. No entanto, ele mesmo não tem terminações nervosas que captam a dor. E aí eu coloquei essa estrutura intercalada. Por isso ela apareceu entre vírgulas. E, gente, não há dúvida. Sempre que você encontrar esse conector embora, ele sempre será um conector concessivo. E existem alguns conectores que são extremamente importantes. Quando você usa conectores como embora, mesmo que, ainda que, apesar de, posto que, malgrado, esses conectores são conectores concessivos, não pode titubear. Então aqui, embora é sempre conector o quê? Concessivo. Resposta é a nossa letra B de bola. Agora, é importante você olhar para essa intercalação, tá? Essa estrutura está ali intercalada. E quando ela está intercalada, ela vai sim aparecer entre vírgulas. Essas vírgulas, elas são obrigatórias, tá? Então, resposta de fato é a nossa letra o quê? A nossa letra B. Legal, galera. E aí, acertaram? Olha lá, maravilhosa. Kelly trazendo feedback, ó. Grazi, acabei de conferir o gabarito da prova Consulplan que fez ontem. Acertou 10 de 10. Maravilhosa. Muito legal. Ó, depois manda essa prova para mim, que a Consulplan demora um pouquinho para liberar pra gente. Se puder, manda lá no meu suporte do WhatsApp, tá bom? Agradeço muito se você puder mandar. Vambora. Agora, questão 3. O que nós temos nessa estrutura? Assinale a alternativa que apresenta o motivo de a construção destacada aparecer entre vírgulas. Então, nós temos aqui uma estrutura que aparece entre vírgulas. Note o que nós temos, ó. Subir o sarrafo, ou seja, estabelecer uma meta. Quando você usa estruturas como isto é, ou seja, em outras palavras, por exemplo, essas estruturas, elas são expressões explicativas. E sempre que você trabalhar com essas estruturas, as vírgulas, elas são obrigatórias para separar essas expressões explicativas, tá? Então, nós temos aqui o ou seja entre vírgulas. Isso não tem nada a ver com elipse, omissão da forma verbal, não tem a ver com adjunto adverbial deslocado, não tem a ver com oração intercalada, nada a ver. Nós temos realmente essa expressão explicativa. Então, ou seja, isto é, em outras palavras, melhor dizendo, por exemplo, são estruturas explicativas e elas tendem a aparecer separadas por vírgulas, vírgulas obrigatórias, tá? Então, letra D é de fato a nossa resposta. Agora, gente, pensando em colocação pronominal. Para a banca IBFC, o mais importante, o que é mais cobrado, é a identificação do que é próclise, do que é mesóclise e do que é ênclise. Quando nós trabalhamos a posição dos nossos pronomes, lembrando que aqui nós vamos olhar para esses pronomes, me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos, vos, que são os pronomes chamados de pronomes oblíquos
átonos. E você vai visualizar se esses pronomes aparecem antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Só para a gente resgatar isso. Quando eu faço não me viu, quando eu faço ver me a, quando eu faço viu me. Quando esse pronome é usado antes do verbo, o que você tem? Uma próclise. Quando esse pronome aparece no meio do verbo, o verbo está aqui, ó, verá. O pronome está ali no meio. Quando o pronome aparece no meio, o que você tem é uma mesóclise. E aqui, viu, me, o pronome apareceu depois do verbo. Quando ele está depois do verbo, o que você encontra é uma ênclise. E o que a banca IBFC mais cobra é essa identificação do que é próclise, do que é mesóclise e do que é ênclise. Então, na nossa questão, a banca foca exatamente nisso. Em colocações pronominais, a posição do pronome oblíquo é definida como proclítica, mesoclítica ou enclítica. Analise o nosso fragmento. E aí perceba que aqui, ó, torná-lo. Esse elemento lo é o nosso pronome. Gente, só cuidado com detalhe. Esses pronomes aqui, o, a, os ou as, eles podem, dependendo do contexto, assumir as formas lo, lá, lois, lás. Eles podem assumir as formas no, na, nos ou nas. Mas eu continuo trabalhando ali com o meu pronome, tá? Todos eles são pronomes oblíquos átonos. Pronomes oblíquos átonos. Então, esse lo, que é o nosso pronome, ele foi usado depois do verbo. Se ele é usado depois do verbo, qual é o nome disso? Ênclise. Então, só com esse raciocínio, né, você já consegue aqui eliminar muita coisa. Então, eu tenho ali, ó, a posição em ênclise, a posição enclítica. Agora, em relação à função sintática, aí, ó, tá moleza. Será que esse pronome, ele é objeto? Ou será que esse pronome ele é sujeito? Quando você trabalha com esses pronomes, o, a, os ou as, mesmo que eles assumam essas formas, lo, lá, lois, lás, no, na, nos, nas, quando eles completam o nosso verbo, eles são objetos diretos. Quando eles completam o verbo, eles são objetos diretos. Então, eu vou até ler aqui o contexto, ó. É preciso ter certas habilidades e aptidões responsáveis por torná-lo um profissional competente e diferenciado. O verbo tornar é quem torna alguém. Eu tornei você. Eu tornei o cachorro. Você torna alguém. Ele pede um complemento sem preposição. Ele é um verbo transitivo direto e esse lo, que completa o verbo, ele é chamado de objeto direto. Mas, Grazi, só de curiosidade, o que seria isso aqui, um profissional competente e diferenciado? Quando eu digo torná-lo, na linguagem coloquial, né, tornar ele, eu vou torná-lo um profissional competente e diferenciado. Quem vai virar um profissional competente e diferenciado? Ele. Ele se transforma em um profissional competente e diferenciado. É a característica que está sendo dada para ele. É a característica que você está dando para o objeto. E quando você dá uma característica para o objeto, isso é chamado de quê? Predicativo do objeto. Então, torná-lo, tornar ele, objeto direto. Um profissional competente e diferenciado é a característica dele, é a característica do objeto. Isso é um predicativo do objeto, tá? Então, por isso, galera, o lo, ele é realmente o nosso objeto. E aí a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra C.
Tudo bem? E como eu falei com vocês, para quem vai fazer IBFC, o que nós temos de mais importante em relação à colocação pronominal é simplesmente saber o que é próclise, o que é mesóclise e o que é ênclise. É isso que a banca realmente gosta de cobrar. Legal? Tranquilo? Mateus, temos sim, tá? Ele está perguntando sobre a banca COSEAC. Nós temos lá o nosso combo de questões da banca COSEAC, focando naquilo que, ó, é cobrado de verdade pela sua banca, tá bom? Bora, galera! E aí, tudo bem ou não? Fala aí. Agora, gente, olha essa questão. Olha essa questão. O que que nós temos aqui? Gente, ó, foca naquilo que a questão está cobrando, tá? A gente não vai fugir para outros assuntos, senão a gente se perde. É o que acontece com muito candidato bom em provas. Eu sempre falo com vocês. A galera quer analisar tudo. Não é para analisar tudo. Se a banca tá pedindo determinados pontos, cara, foca naquilo. Senão você se perde, você gasta tempo com aquilo que não é desnecessário. Ó, ouve o conselho, hein? Ouve o conselho. Vamos lá, o que que nós temos? Paulo perguntando sobre a banca Avança São Paulo. Temos lá o nosso combo de questões da banca Avança São Paulo também, tá bom? Mas vamos lá. Gente, questão 5. Considere a concordância que ocorre nessa estrutura. Faz 30 anos. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo desse mesmo tipo de concordância. O que que você tem que saber? Quando eu digo faz 30 anos, nesse caso, nós encontramos o verbo fazer indicando um tempo. Se você encontra o verbo fazer indicando um tempo, faz 30 anos, faz 5 minutos, faz 10 horas, esse verbo fazer indicando um tempo, ele forma aquilo que nós chamamos de oração sem sujeito. E esse verbo fazer indicando tempo, por formar essa oração sem sujeito, ele é chamado de verbo impessoal. E esse verbo fazer impessoal, ele tem que ser empregado na terceira pessoa do singular. E eu preciso conhecer os casos de oração sem sujeito. Quando você trabalha com a oração sem sujeito, todos os verbos que formam oração sem sujeito são chamados de verbos impessoais. Verbo impessoal não tem pessoa, não tem sujeito. E nós temos aqueles que são empregados na terceira pessoa do singular. Vamos listar aqui para a gente relembrar. Se você encontrar os verbos fazer e estar na indicação de tempo, faz 5 minutos, está calor, está frio. Se você encontra o verbo haver no sentido de existir, se você trabalha com os verbos que indicam fenômenos da natureza, choveu, nevou, ventou, trovejou. Nesses casos, eu tenho oração sem sujeito, eu tenho verbo impessoal e eu deixo o meu verbo na terceira pessoa do singular. Eu já volto aqui para chamar a atenção de um detalhe com vocês, mas vamos matar a questão. Se eu encontro essa estrutura faz 30 anos, eu tenho aqui o verbo fazer indicando tempo. E o que ele quer é um exemplo desse mesmo tipo de concordância, que é a concordância com os verbos impessoais. Gente, começa pela letra A. Na letra A, todas as dores haviam desaparecido. Nesse contexto, o que nós temos aqui, ó, haviam desaparecido, é uma locução verbal. Eu até encontro ali o verbo haver, mas esse verbo haver não tem nada a ver com existir. Esse verbo haver, ele não está no sentido de existir. Eu não quero dizer todas as dores existiam desaparecido. Não tem nada a ver. Ele aqui, ele é apenas um auxiliar. Você tem aqui, ó, o auxiliar. O haver não está no sentido de existir.
Qual é o sujeito? O que havia desaparecido? Todas as dores. Todas as dores haviam desaparecido. Isso aqui é o nosso sujeito. Não tem a ver com oração sem sujeito. Não tem a ver com verbo impessoal. Agora, quando eu penso na nossa letra B, sempre fazem reclamações sobre o tema. Gente, o verbo fazer aqui, ele não está ligado a uma ideia de tempo. Eu não tenho ali faz 10 anos, faz 5 minutos, faz invernos rigorosos, não tenho noção de tempo. Então não posso pensar em verbo impessoal. Aqui o que nós temos, ó, quem faz? Eles. Eles, que eu não sei quem são, eles sempre fazem reclamações sobre o tema. Não tem nada a ver com verbo impessoal. Na nossa letra D, pulei a letra C, o setor faz pesquisas frequentes na área. Eu tenho aqui o verbo fazer e eu vou procurar o sujeito. Quem faz? O setor. O setor faz. O setor é o nosso sujeito. E o que eu estou procurando é oração sem sujeito. Então não tem nada a ver. Sobrou a letra C. Na letra C, já houve muitos acidentes nessa região. Então eu tenho aqui, ó, o verbo haver, e esse verbo haver, ele está no sentido de existir. Note que você consegue fazer a substituição. Já existiram muitos acidentes nessa região. E quando o verbo haver está no sentido de existir, ele forma a oração sem sujeito, ele é um verbo impessoal e ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Então, de fato, ó, a resposta é a nossa letra C. Nós estávamos procurando a oração sem sujeito, o verbo impessoal. Achamos a oração sem sujeito, achamos o verbo impessoal na nossa letra C. Coisa linda, né, gente? Agora, só para chamar a atenção de um detalhe que realmente não foi cobrado nessa questão, mas isso pode ser uma pegadinha. Muito cuidado quando você trabalhar com o verbo ser. Porque o verbo ser, quando ele indica hora, quando ele indica data, quando ele indica tempo, quando ele indica distância, você faz, ó, são 2 horas. É 1 hora, indicou hora. É dia 10, indicou uma data. É verão, é primavera, indicou um tempo. Você usa até aí, são 300 quilômetros, você indicou uma distância. Quando o verbo ser indica hora, data, tempo ou distância, esse verbo ser, ele também vai formar a oração sem sujeito. Esse verbo ser, ele também é um verbo impessoal. Só que cuidado, porque o verbo ser, ele pode aparecer, dependendo da frase, na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Porque você concorda com a expressão numérica. Você diz é 1 hora, mas você diz são 2 horas, são 3 horas. Então, só cuidado com isso. O verbo ser, na indicação de hora, data, tempo ou distância, ele vai formar oração sem sujeito. Mas, dependendo da frase, ele pode aparecer no singular, ele pode aparecer no plural. Mas ele não deixa de formar a nossa oração sem sujeito, ele não deixa de ser um verbo impessoal, só que ele segue uma concordância específica, que é a concordância do verbo ser, tá? Cuidado, gente, cuidado, porque a IBFC gosta de trazer essas especificidades da concordância. Legal, galera, bacana, foi boa, hein? Foi boa essa questão, tô pegando hoje, ó, num ritmo mais acelerado. Mas tudo bem, gente, tranquilo, foi ou não? Olha lá que legal, Ana falando, ó. Fui professora da mãe dela, que coisa linda. Agora, gente, olha que bacana, ó. Ó, Adenilson,
Cuidado com a FGV, hein? Dominando a FGV é o curso para você, hein? Não deixa passar não, hein? Vamos ver aqui, gente, ó, olha o que nós temos. Pessoal perguntando, né? A banca IBFC, ela se aproxima de qual? Cara, dá para estudar pela própria IBFC, tá? A gente tem muitas questões, dá para estudar por ela. Ela traz o mesmo padrão, cara, muitos anos, muitos e muitos e muitos anos. Dá para estudar por ela. Existem algumas provas mais fáceis, algumas mais difíceis. Dá para estudar por ela, mas ela é parecida com a OCP, por exemplo, tá? E agora a IBAN também está se aproximando dela, mas é bem tranquilo. É, bem tranquilo entre aspas, né? Ó, vambora, a galera tá falando, ó, PRF, a gente vai começar o nosso trabalho focado na PRF, hein? Galera do SESP, aguenta aí. Questão 6. De acordo com a gramática normativa, há uma concordância nominal inaceitável em um dos termos em destaque. Assinale a alternativa. Gente, aqui ó, bem direto. Ele quer a opção errada de concordância. Bem, primeiro, concordância com a palavra anexo. A palavra anexo, ela concorda com o termo ao qual ela faz referência. Eu digo planilha anexa, planilhas anexas, eu vou concordar. Busco o que foi anexado e concorde. Então, eu tenho, ó, encaminho anexos, os convites para os meus amigos. Então, aqui, ó, o que foi anexado? Os convites para os meus amigos. Então, aqui, ó, os convites anexos. Tá vendo? A concordância ali, ela foi feita. Depois, ouvir amigos é fazer horas extras. Gente, a palavra extra, ela também concorda. Você diz hora extra. Você diz horas extras. Você vai concordar com o termo ao qual ela faz referência, tá? Então, tá perfeito isso aí. Na outra, a palavra meio. Agora, cuidado. Gente, a palavra meio, ela pode aparecer no sentido de um pouco. Essa palavra meio, ela pode aparecer no sentido de quê? No sentido de metade. Quando ela aparece no sentido de um pouco, essa palavra, ela é invariável. Ela é um advérbio, ela é invariável. Quando ela aparece no sentido de metade, essa palavra, ela é variável. Ela concorda com o termo ao qual ela faz referência. Você diz isso aqui, ó, meia folha. O que você quer dizer com meia folha? Você quer dizer metade da folha. E aí a concordância é feita. Meia folha. Meia banana, metade da banana. São 2h30. Eu tenho 2 horas mais meia hora, metade da hora. Agora, no nosso exemplo, a paciente meio solitária. O que eu quero dizer com meio solitária? Não é metade solitária, né? Não tem sentido. Eu quero dizer que ela estava um pouco solitária. Meio com sentido de um pouco é advérbio, e advérbio é invariável. Na nossa letra D, o que nós temos? Olha o predicativo aparecendo ali. São muito esforçados. Quem é esforçado? Quem é esforçado? As professoras e os pesquisadores. Eu concordei ali com os dois elementos. E, gente, essa daqui poderia ter sido maldosa, hein? Poderia ter sido maldosa. Acompanha aqui o raciocínio. Eu tenho aqui o verbo são. Quem é esforçado? As professoras e os pesquisadores. Isso aqui é o nosso sujeito. E esse sujeito, ele traz 2 núcleos. Quando ele traz 2 núcleos, ele é um sujeito composto. E esse sujeito composto, ele está aparecendo depois do nosso verbo. Quando esse sujeito composto aparece depois do verbo, você pode concordar com todos os elementos.
As professoras e os pesquisadores são eles. Então eu digo, eles são esforçados. Concordei com todos os elementos. Isso aqui tá certo. Só que cuidado, porque quando está nesta posição, quando o sujeito composto está depois, você poderia também concordar só com o núcleo mais próximo. Sujeito composto depois, eu posso concordar só com o núcleo mais próximo. Então, se eu concordasse com as professoras, que é o elemento mais próximo, eu diria, as professoras são muito esforçadas. Isso também ficaria certo. Então, anota aí. Sujeito composto. Sujeito composto depois do verbo, ou você concorda com todos, ou você concorda só com o núcleo mais próximo, tá? Agora, gente, na letra E, o que nós temos? Concordância com a palavra bastante. Sempre que você quiser empregar a palavra bastante, você vai usar o seguinte macete. Você vai substituir a palavra bastante pela palavra muito. Se a palavra muito for para o plural, a palavra bastante também vai. Eu faço assim, ó. Elas são calmas. Coloca a palavra muito aqui. Eu digo, elas são muito calmas. O muito não foi para o plural, o bastante também não vai. Elas são bastante calmas. Agora, no nosso exemplo, nós temos amigos. Coloca a palavra muito aí. Você vai dizer, nós temos muitos amigos. Se a palavra muito vai para o plural, a palavra bastante também vai. Então, nós temos bastantes amigos. Eu comprei canetas. Eu comprei muitas canetas. Então, eu comprei bastantes canetas. Se a palavra muito for para o plural, a palavra bastante também vai, tá? Então, por isso que a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra E, tá? Ó, destacando que quando você concorda com todos, ali a gente tem duas opções, né? Ou eu concordo com todos, ou eu concordo com o mais próximo. Quando eu concordo com todos, se eu só tiver masculino, vai dar masculino plural. Se eu só tiver feminino, vai dar feminino plural. Mas se eu tiver masculino e feminino, vai dar masculino plural, tá? Então aqui, ó, foi uma dúvida aí do chat, ó. As professoras e os pesquisadores, feminino e masculino. Na hora de concordar com todos, você vai usar o masculino plural, tá? Mas nesse contexto, além de concordar com todos, você pode concordar também só com o mais próximo, ou com todos, ou com o mais próximo. Beleza, galera? Bacana! Tudo show! Esther, não teremos específico aí da Secretaria de Educação, tá? Tudo certo, galera? Dá aquele ok no chat aí que a gente ainda tem muita coisa para visualizar hoje. Graça, você tá hoje? Fala aí, tudo bem, gente? Dá aquele okzinho para mim no chat, aquele feedback de vocês. Alice, com certeza, PCE Minas Gerais. Bacana. Agora, gente, ó, o que a gente precisa visualizar? Emprego de preposição, tá? Ó, é o que eu falo, a Draciana falando, fez prova da FGV, tá? Ela fez prova da FGV, acertou 9 de 10, né? Coisa maravilhosa, né? Acertou 9 de 10. Muito legal, hein? Bem, o que nós precisamos visualizar? Não, Johnny, não muda, tá? A interpretação é a mesma. Quando você trabalha com o sujeito composto, quando você trabalha com essa regra que eu apresentei para vocês, que é a regra do sujeito composto,
Você pode concordar com todos, você pode concordar com o mais próximo. Muda o sentido? Não, não muda o sentido, tá? A ação, a característica continua sendo atribuída a todos os elementos. Ali é a regra do sujeito composto depois do verbo, tá bom? Muda nada. Nesse contexto aqui não muda nada. Gente, o que que nós precisamos visualizar? Alê, temos sim, banco EDCAP, ó, estamos com a nossa maratona de questões da EDCAP lá, tá? Bem, gente, quando você trabalha com o emprego de uma preposição, foca aqui comigo. A preposição, ela pode ser pedida pelo verbo. A preposição, ela pode ser pedida pelo nome. Um exemplo, se eu penso no verbo precisar, quem precisa, precisa de alguma coisa. A preposição foi pedida pelo verbo. Mas a preposição, ela pode ser pedida por um nome. Vamos pensar aqui no nome necessidade. A necessidade é um nome. Quem tem necessidade de alguma coisa. Se você coloca preposição, emprego de preposição é regência. Emprego da preposição é a regência. Se a preposição foi pedida pelo verbo, você tem um caso de regência verbal. Se a preposição foi pedida pelo nome, você tem um caso de regência nominal. Então, ele fala o seguinte, ó. Nessa passagem, temos aqui o trecho. A segunda ocorrência da preposição de. Os partidários de Hitler, primeira ocorrência, tiveram de testemunhar. Segunda ocorrência. Ele quer que você olhe para essa preposição. Qual foi a palavra que pediu essa preposição? Eles tiveram de quê? De testemunhar. Eles tiveram de sair. Eles tiveram de estudar. Eles tiveram de quê? De testemunhar. Ela foi pedida, gente, pelo verbo. E quando você trabalha com a preposição pedida pelo verbo, você tem um caso de quê? De regência verbal. Tudo bem? Então, por isso, a resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra A. Ah, Grazi, mas existem frases em que o verbo ter não tem preposição. Sim, mas cada contexto é cada contexto, tá? Sempre observe o contexto dado na questão. Nessa questão, eles tiveram de quê, né? Mesmo que essa estrutura aqui, ó, tiveram de testemunhar, forme ali uma locução, tá? Isso não interfere em nada. Nesse contexto, esse verbo pediu essa preposição. Tá bom? Isso é muito importante. Bem, olha sempre, analisa o contexto. Veja naquele contexto qual foi a palavra que pediu aquela preposição. Se ela for pedida pelo verbo, é regência verbal. Se ela for pedida pelo nome, é regência nominal. Gente, foi o que eu falei com vocês. Se ele fala em preposição, preposição é regência. Preposição não tem nada a ver com concordância, tá? Emprego de preposição é regência, tá? Então o pessoal falou, poxa, mas não poderia pensar na letra D? Não, não pode, tá? Preposição não é concordância. Preposição é regência. Legal? Tranquilo? Então vamos ver aqui o que nós precisamos visualizar. Questão 8. Vários verbos, dependendo do contexto, eles pedem preposição ou não. E claro que muitos verbos eu vou ter que memorizar, não vai ter jeito. Existe um capítulo, o aluno lá do Português Total sabe disso, né? Existe um capítulo em que nós estudamos a regência dos nossos verbos. Nessa questão 8, ele vai focar na regência do verbo assistir. E existem vários sentidos, mas eu quero que você foque em dois. Os dois mais importantes. Gente, o verbo assistir,
ele pode ser usado no sentido de quê? No sentido de ver. E quando ele é empregado no sentido de ver, esse verbo, ele é transitivo indireto, ou seja, ele pede uma preposição. E qual a preposição que você precisa empregar? A preposição a. Você vai dizer assistir ao filme, assistir ao jogo, assistir ao espetáculo. Agora, o verbo assistir, ele também pode ser usado no sentido de ajudar. Ajudar, dar assistência, socorrer. E nesse caso, você vai empregar esse verbo como transitivo direto. Você não vai colocar preposição. Então, você vai observar que existem aqui algumas lacunas e a banca está pedindo para você preencher essas lacunas. E olha, o primeiro verbo que ele está trazendo para você é o verbo assistir. E qual é a diferença entre essas opções? Aqui eu não tenho a preposição. Aqui eu tenho a preposição. Então eu preciso olhar o verbo, eu preciso olhar o sentido e eu tenho que memorizar se esse verbo pede preposição ou se esse verbo não pede preposição. Então qual é o sentido aqui, gente? Durante a vida, eu tive muitos medos. Então, consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele assistia um parente meu ou ele assistia a um parente meu? Gente, estamos falando aqui de uma consulta com um terapeuta. O terapeuta está ali dando a assistência. Né? Tá dando a assistência. Então, o verbo assistir, nesse sentido de ajudar, nesse sentido de dar assistência, ele é um verbo transitivo direto. E aí você não vai colocar preposição. Então, eu vou dizer realmente, ó, assistia um parente meu. Eu não vou colocar preposição, tá? Então, já consigo, ó, galera, ó, eliminar algumas opções. Grazi, são só esses sentidos do verbo assistir? É claro que não, tá, gente? Existem outros sentidos e aquilo que eu falei, a gente vai focar nos casos mais importantes. Então, o verbo assistir no sentido de ver é transitivo indireto, ele pede a preposição a, e no sentido de ajudar, ele é transitivo direto, ele não pede preposição, tá? Mas, galera que é lá do Português Total, fique tranquilo, tá? Lá no Português Total a gente vê todos os casinhos lá, que aqui a gente tá focando nos mais importantes. Senão a gente teria uma aula só de regência, não dá, né, gente? Não tem como, senão a gente ficaria aqui 2 horas só falando de regência. Mas vamos à próxima. Ah, eu vou olhar a última primeiro, tá, gente? Vou olhar a última. Essa daqui, ó, sessão. Essa sessão, ela significa o quê? Ela significa reunião. Você tem lá a sessão de cinema. Você vai pegar a sessão das 10. É aquela reunião. A sessão com o psicólogo é aquela reunião. Vamos olhar esse aqui, ó. Essa sessão. Essa sessão é o setor, é o departamento. Você foi à sessão de cosmético. Você foi à sessão de brinquedo. Essa sessão aqui. É o departamento, é o setor. Essa sessão, ela vem do verbo ceder. Eu fiz a cessão do meu material ao aluno. Eu cedi. É o verbo, vem do verbo ceder. É o ato de ceder alguma coisa. Olha como a gente consegue já eliminar, ó. Eu achei muito antiético. Então, tinha lá o terapeuta que estava dando assistência a um parente meu e a mim. Eu achei antiético e desisti das sessões, ou seja, das reuniões. Dessas reuniões. Olha como você consegue, ó, eliminar a questão, já consegue matar. Mas aqui eu quero chamar a atenção de 2 casos que são importantes em relação ao hífen, que são os 2 casos mais cobrados. Quando você faz isso aqui, ó, quando você faz antiaéreo e anti-inflamatório. Nós temos aqui a regra que envolve o emprego do hífen com os nossos prefixos. O elemento anti, ele é um prefixo.
E quando você tem um prefixo que acaba em i e uma palavra base que começa em a, você tem ali letras diferentes. E, gente, os diferentes, eles se atraem. Com letras diferentes, você precisa o quê? Você precisa juntar esses elementos. Então, você vai fazer, ó, anti-aéreo. Eu preciso juntar. Agora, em anti-inflamatório, eu tenho um prefixo que acaba em i e uma palavra base que começa em i. Agora, eu tenho a mesma letra e os iguais se repelem. Se você tiver a mesma letra, você vai separar e vai colocar o hífen. Vou usar o hífen aqui. Então, letras diferentes eu vou juntar. Letras iguais eu vou separar. Destacando que essa regra é válida quando você trabalha com os prefixos, tá? Você trabalha com os prefixos. Então, olha o que nós encontramos aqui na palavra antiético, né? Você tem aqui o elemento anti, que acaba em i, e a palavra base, que começa em e. Se eu tenho i e eu tenho o e, eu tenho letras diferentes. E, gente, com as letras diferentes, a gente precisa o quê? A gente precisa juntar, tá? Com letras diferentes, você vai juntar. Então, por isso ali nós juntamos. E por isso que a resposta foi a nossa letra, o quê? A nossa letra A. Entendida a questão? Galera, dá um ok. E aquilo que eu falei, hoje eu trouxe muitas questões. Foca naquilo que a questão está cobrando, senão a gente se perde. Legal, galera. Foi ou não? Aí é uma outra ideia, tá, Johnny? Com H é uma outra regra. Você emprega o hífen com H, mas aí é outra regra, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Bem, próxima questão. Zero trauma, maravilha. Bem, gente, partícula C. Não pode dar bobeira com partícula apassivadora. E não é só a IBFC. Todas as bancas amam a partícula apassivadora, tá? Gente, o que você precisa visualizar? Legal, legal. Adriana, não deixa de mandar a prova da IBAN para mim não, tá? Manda lá pro meu suporte, eu fico doida atrás dessas provas. Gente, prova da IBAN, prova da IDECAN, eles prendem as provas. Manda para mim, tá bom? Não deixa de mandar. Gente, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. Esse complemento sem preposição, ele é chamado de quê? De objeto direto. Mas eu tenho que saber que verbo transitivo direto e indireto, quando esses verbos ganham a partícula C, só existe uma classificação possível. Fala para mim, qual é a classificação dessa partícula C, gente? Fala para mim. Com verbo transitivo direto, essa partícula C é partícula apassivadora. Maravilha. Falei, com verbo transitivo direto, o C é partícula apassivadora. E, gente, não é à toa que é chamado de partícula passivadora. Isso é uma partícula passivadora porque você vai formar uma voz passiva. Você forma a voz passiva. E quando você forma essa voz passiva, o objeto direto, ele vira o seu sujeito. Cara, todo candidato tem que saber isso. Isso aí, gente, é importantíssimo, tá? Então, quando eu faço lá no meu enunciado agora, qual é a maldade da questão? Essa partícula C,
ela pode aparecer depois do verbo. E o mais usual é que ela apareça depois do verbo. Mas ela pode estar antes do verbo, ela pode estar no meio do verbo, ela pode estar depois do verbo. A posição não interfere nessa classificação. Com verbo transitivo direto, o ser é partícula passivadora, transformando o objeto direto em sujeito. Gente, nós falamos isso quase toda semana, tá? Tem que saber isso, ó, automaticamente. Então, nós temos aqui, ó, lê-se, ó, lê-se, aqui o C tá depois, ó. Lê-se ou se escuta. Veja que agora o C tá antes. Lê-se ou se escuta que alguém bateu o martelo. Gente, verbo ler. Quem lê, lê algo. Lê o quê? Que alguém bateu o martelo. Lê o quê? Escuta-se. Quem escuta, escuta algo. Escuta o quê? Que alguém bateu o martelo. Você lê algo, você escuta algo. Esses verbos, eles pedem complemento sem preposição. E por isso, esses verbos, eles são transitivos diretos. Eu tenho verbo transitivo direto, eu tenho verbo transitivo direto. E quando o verbo transitivo direto traz o C é partícula passivadora. Quando o verbo transitivo direto traz o C é partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, isso aqui não vai ser mais o objeto direto. Colocou a partícula a passivadora, o objeto direto, ele vira o quê? Ele vira o sujeito. Tudo bem? E se você tem partícula passivadora, sempre que tiver a partícula passivadora, isso é uma voz passiva. E você até chama de voz passiva o quê? Voz passiva sintética, tá? Com verbo transitivo direto. Anota isso, gente. Quem vier para as próximas lives, a gente vai falar isso o tempo todo, tá? Com verbo transitivo direto, com verbo transitivo direto e indireto, o ser é partícula apassivadora. Então, essa palavra ser, esse pronome ser, que é um pronome apassivador ou partícula apassivadora, ele forma voz passiva, tá? Resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra B. Tudo bem, gente? Entendido aí? Agora, gente, quem vai fazer prova da IBFC no final de semana? Fique atento a um ponto do seu conteúdo programático, que é negligenciado pela maioria. Formação de palavras. Banca IDECAM, Banca OCP, Banca IBFC, cara, são bancas que amam esse conteúdo. Banca IBAN. Galera, não pode dar bobeira com esse conteúdo que é formação de palavras. Cuidado com isso. Então, nós temos aqui, ó, normalizar. Ó, temos essas três palavras. Normalizar, anormal, normalização. Gente, o que que essas palavras são? O que que essas palavras são? Normalizar. Eu normalizo, tu normalizas, ele normaliza. Opa, isso aqui é um verbo. Anormal é um comportamento anormal, é uma cobrança anormal. Anormal é uma característica. Se você trabalha com uma característica, você tem um adjetivo. Ah, Grazi, tem que olhar no contexto? Tem, mas aqui a gente está sem contexto, vamos pensar naquilo que é usual, tá? Então, é um comportamento anormal, é uma atitude anormal, característica é adjetivo. Agora, normalização. A normalização. A contribuição. A constatação. Se dá para você colocar um artigo, essa palavra ela é o quê? Um substantivo. Deu para colocar artigo, eu tenho substantivo. Agora, normalizar. Veio de que palavra? Veio da palavra normal, que é a minha base.
Eu tenho ali normal. Eu coloquei um elemento depois, eu coloquei esse isar. Esse elemento que eu coloco depois, ele é o quê? Ele é um sufixo. Depois, anormal veio da palavra normal. Eu tenho agora esse A aqui na frente. Quando você coloca um elemento antes, o que você tem é um prefixo. Na última, normalização. Normalização veio de normalizar, que veio de normal. Mas eu vou olhar só para o último, tá? Eu tenho ali normalizar, normalização. Eu tenho esse elemento são, que é um sufixo. Ah, Grazi, mas o isar aqui, ele é outro sufixo? Ele é outro sufixo, mas eu vou olhar só para o último, tá? Você pode fazer isso, olhar só para o último sufixo. Então, quando você coloca sufixo, você tem palavra formada por derivação sufixal. Quando você coloca o sufixo, você tem palavra formada por derivação sufixal. Quando você coloca prefixo, você tem palavra formada por derivação prefixal. Então, ele pede o seguinte: em relação à estrutura mórfica, assinale a alternativa correta. Letra A. Foram formados pelo processo de composição. Gente, você só tem composição quando a palavra que você está analisando, ela vem de duas ou mais palavras. Por exemplo, planalto. Planalto vem de plano, alto veio de duas palavras. Mas nesse caso, o que eu tenho? Uma base só, normal. Normal, né? A base ali é normal, vem de uma palavra só. Eu tenho aqui derivação sufixal, derivação prefixal e derivação sufixal. Isso nada tem a ver com o processo de composição. Na letra B, possui em comum a presença de um mesmo radical. Gente, o que é o radical? É a base da palavra. Todas elas trazem a mesma base. Se elas trazem a mesma base, todas elas têm o mesmo radical. Então, por isso que a resposta é a nossa letra B de bola. Agora, na nossa letra C, os seus sufixos inserem-nos na mesma classe gramatical. Gente, normalizar é verbo. Normalização é substantivo. Como é que eu vou dizer que eu tenho a mesma classe? Não, não tem a mesma classe. Na outra, trazem um morfema que marca gênero. Gente, o que é isso? O que é gênero? Gente, gênero diz respeito a quê? Masculino e feminino. Quando você joga para o feminino, você coloca a terminação A. Então, eu tenho, ó, gato, gata. Eu tenho lá, caro, cara. Quando você coloca esse azinho para marcar o feminino. Esse azinho que marca o feminino é essa marcação de gênero. Aqui eu não tenho nada disso. Não tem nem feminino ali, né? Não tem como. Então, não tem nada ligado à marcação de gênero. Não estou jogando do masculino para o feminino. Agora, se eu tiver bonito, bonita, simpático, simpática, aí sim eu teria. E na letra E, tem um prefixo que confere a todos o mesmo sentido. Gente, o prefixo está aqui, ó. Olha o elemento A. Os outros nem trazem prefixo. Esse prefixo A traz a ideia de quê? De ausência, de negação. O anormal é aquilo que não é normal, né? Então, essa ideia de negação. Mas só tem ali. Nos outros, você não tem nada ligado a isso. Então, por isso que a resposta é letra B. Então, se a sua banca, cara, é a banca IBFC, se você vai fazer prova no final de semana, cuidado com esse conteúdo. Outra banca que surpreende muito com isso aqui, gente, é a banca OCP, tá? A OCP IBCAM também traz. Cuidado, hein? O pessoal negligencia esse conteúdo, tá? Cuidado. Bacana, galera, tranquilo. Bruno, a acentuação cai, não é, não vou dizer que tá lá no top 5, mas é importante, por isso eu trouxe uma questão para vocês, tá bom?
Legal, gente? Entendido? Agora, questão 11. Dá aquele ok. Tudo certo, gente? Bacana, foi ou não? Galera tá sinistra, Aninha, ó, arrasando, maravilhosa. Bem, questão 11. Figura de linguagem. Figura de linguagem. Legal. Predicativa, a banca cobra muito? Não, não cobra muito, não. De vez em quando aparece, mas não cobra muito, não. Um cafezinho, que a Grazi hoje está trazendo muito conteúdo para vocês, hein? Muito bom. Gente, figura de linguagem também, vale a gente relembrar. Hipérbole é a figura que trabalha com o quê? Com o exagero. Nossa, eu tava com tanta fome, eu comi um boi. Não comi um boi, eu comi bastante, mas um boi é exagero. Eu já falei isso 300 mil vezes. Exagero é hipérbole. Guarda, todo mundo tem um amigo hiperbólico, aquele amigo exagerado. Já coloca apelido nele para não esquecer mais, tá? Qual é o seu amigo hiperbólico aí? Qual é o amigo que virou hipérbole? Antítese e paradoxo. As duas figuras, elas trabalham com uma relação de oposição. O ponto em comum entre elas é a oposição. A antítese, ela vai trabalhar com uma oposição no campo do possível. Então, você vai me dizer, aquele sapato, ele estava caro. Agora, ele está barato. Então, caro e barato são elementos opostos. Mas se dentro do contexto é uma oposição possível, isso é antítese. Agora, o paradoxo, ele trabalha com uma oposição, mas é uma oposição absurda. Você tem lá, é um contentamento. Gente, o que é o contentamento? É aquilo que te deixa contente. E aí eu tenho lá, é um contentamento descontente. Como assim? Se é contentamento, eu tô contente? Como é que o contentamento é descontente? Não tem lógica. É uma oposição absurda. Isso é um paradoxo. A comparação, outro dia eu até coloquei lá no Instagram, ela também pode ser chamada de quê? De símile. Comparação ou símile é uma comparação explícita. E Grazi, o que é essa comparação explícita? É a comparação com o conector. Você tem que escrever a palavra que expressa essa comparação. Então, falando do Pedro, eu digo, Pedro é como uma rocha. Pedro é como uma rocha. Eu estou comparando as características do Pedro com as características de uma rocha. E eu estou colocando aqui uma palavra para expressar essa comparação. Eu tenho o conector escrito. Ele é como, ele é tal qual, ele é que nem. Essa comparação explícita é comparação ou símile. Agora, personificação ou prosopopeia. Essa é fácil, né, gente? É o dar vida. Você vai dar vida a um ser inanimado. Eu digo, a caneta conversa comigo. Caneta não conversa. Eu dei vida para ela. A porta reclamava, a porta não reclama. Eu dei vida. Prosopopeia ou personificação. Então vamos lá, ó. Olha a nossa questão. Árvores encalhadas pedem socorro. Gente, como uma árvore encalhada vai pedir socorro? Árvore não pede socorro. É característica de ser animado. Eu estou dando vida para a árvore. Se eu dou vida para ela, eu tenho a personificação. Personificação ou prosopopeia. Tá? Agora, gente, ó. Grazi, as figuras de linguagem caem sempre? Depende do edital. Alguns editais colocam figuras de linguagem, outros não. Se no seu edital está a figura de linguagem, é assunto top. Tá lá no top 10, tá? Então, alguns editais não cobram,
Mas para quem vai fazer prova no final de semana, cai, hein? Por isso eu trouxe. Então, cuidado com esse conteúdo, tá, gente? Para quem vai fazer prova da IBFC, ó, cai figura de linguagem. Próxima. Outro assunto top. Outro assunto essencial. Crase. Mas vocês são feras em crase, né, gente? Muito bom. Muito bom. Ó, crase. Temos aqui um trechinho, nem precisa analisar, nem perde tempo na prova. Ele já disse que aqui, ó, não ocorre crase. Não, não tem crase. Assinale a alternativa que apresenta opção em que a crase é obrigatória. Ai, gente, eu vou até voltar aqui, porque é um erro muito frequente dos candidatos. Muitas vezes, o candidato só quer estudar as últimas questões, mas você que é meu aluno não vai fazer isso. Não cometa esse erro. Porque às vezes, em alguns editais, alguns conteúdos programáticos, eles não são contemplados. E aí a galera que só estuda pelas últimas provas se dá mal. Você não vai olhar para o ano da questão. O que importa é você varrer os pontos do seu edital. O professor acompanha as provas. Se houver alguma mudança, ele vai trazer para você. Gente, eu pego todas as provas possíveis para analisar as bancas. Se houver alguma mudança, eu vou colocar para vocês. Não é você que tem que ficar preocupado com isso. Então, esquece, tá? Esquece. Grazi, posso pegar a questão 2018? Claro. E muitas vezes é até mais importante a questão de 2018 do que a questão de 2025. Então, cuidado, tá? Cuidado. Se você está estudando só com as últimas questões, você corre um sério risco de estar estudando errado, hein? Cuidado, cuidado. Bem, nas turmas, muitas vezes eu vou chamando a atenção dos alunos para isso, cara. E a FGV, então, ela faz isso. Ela pega... Cara, é a mesma questão. Pega a questão 2013, igualzinha. 2013 e coloca. Com os mesmos verbos cobrados. Às vezes só tá assim, a mãe ela troca para tio. Então, galera, não cometa esse erro, tá? É você varrer os pontos. Cuidado. Mas vamos lá. Eu quero saber a opção em que a crase é obrigatória. Letra A. Todos começaram a correr. Moleza. Correr é verbo. Diante de verbo, você não usa a crase. Essa foi fácil. Letra B. Temiam o barulho do motor a óleo. O óleo é uma palavra masculina. O óleo é uma palavra masculina. E você não vai usar crase diante de palavra masculina. Ele veio a pé. O pé é palavra masculina. A vapor. O vapor é palavra masculina. Não uso crase diante de palavra masculina. Na outra, ele se dedica a esta ferramenta. Diante do grupo do esta, este, isto. Diante do grupo do essa, esse, isso. Esses elementos são pronomes demonstrativos. Diante deles, você nunca vai usar a crase. Nunca vai usar. Então, a esta, olha o a na frente do esta. Nunca vai usar. Agora, existem, gente, algumas estruturas que nós chamamos de locuções prepositivas. Grazi, o que é isso? A locução prepositiva, ela é um conjunto de palavras que acaba em preposição. Normalmente, gente, ela vai acabar na palavra de. Você vai encontrar essas estruturas. Depois a gente volta para olhar a crase. Eu vou escrever sem o acento, tá? A busca de, a procura de, à direita de, à margem de, à custa de, essas estruturas que acabam em de, a fim de, é tudo a respeito de, a despeito de, essas estruturas que acabam em de, que acabam em preposição. Elas são locuções prepositivas. E ao trabalhar com essas locuções, você tem um caso especial de crase.
Se o núcleo dessas locuções for uma palavra feminina, a crase é obrigatória. Você simplesmente vai olhar para a palavra núcleo, busca. O busca ou a busca? A busca. É feminino, crase obrigatória. Procura. O procura ou a procura? A procura. É feminina, crase obrigatória. Direita. O direito ou a direita? A direita. Feminino, crase obrigatória. Fim. É a fim ou o fim? O fim. Fim é masculino. Se for masculino, é claro, não vai usar. Locuções prepositivas femininas, crase obrigatória. Então, nós temos aqui, estavam à espera de uma solução. À espera de. Qual é o nome disso? Locução prepositiva. E você tem aqui a palavra núcleo, a palavra espera. É o espera ou a espera? A espera. É feminina. Locução feminina, crase obrigatória, tá? Obrigatória. A resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra D. Legal? Entendido, gente? Bacana. Foi ou não? Dá aquele okzinho. Banca Access é igual a Banca IDECAM, tá? Banca Access, estude pela Banca IDECAM. Ela é do mal, hein? Tá lá no top 2 de dificuldade. Concerne é mais tranquila. Mais tranquila. Mas vamos lá. Gente, questão 13. O que nós temos aqui no nosso enunciado? Mas Vila da Mata deve ser. Deve ser. Eu tenho ali 2 verbos. Quando você tem 2 verbos, isso aqui é uma o quê? É uma locução verbal. Se você tem 2 verbos, você tem locução verbal. E eu tenho aqui, ó, um primeiro verbo, que é um verbo auxiliar, quando você tem a locução verbal. Você tem o verbo auxiliar e você tem o verbo principal. E quando você concorda, o verbo que concorda é o primeiro, é o auxiliar. Você faz isso intuitivamente, ó. Ó, e, gente, ó, eu fui buscar essas questõezinhas lá do TRF. É o que eu falei, tá vendo? Eu não peguei de propósito as últimas questões. Como nós vamos ter a prova do TJ no final de semana, eu fui buscar as questões do TRF, que são questões mais interessantes para a gente resolver. Então, aquilo que eu falei com vocês, nem sempre as últimas questões são as melhores para vocês, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Bem, mas voltando aqui. Quando você tem a locução, o verbo que concorda é o auxiliar. E aí você faz intuitivamente, ó. Eu devo ser, tu deve ser, ele deve ser. Quando você tem a locução, o verbo que está aqui, ó, mudando, o verbo que está ali concordando é o primeiro, ó. Eu devo, tu deves, ele deve, nós devemos, vós deveis, eles devem. Você não mexe no último, você não mexe no principal, você mexe no primeiro, que é o auxiliar. Então, vou começar pela nossa letra D. Na nossa letra D, ele disse, ó, o verbo principal, ele poderia estar flexionado no plural nessa frase. Nessa frase, ó, Vila da Mata deve. Não tem como, né, gente? Não tem como, não tem como. Ali é Vila da Mata deve. Agora, é o verbo principal que concorda? É o verbo principal que concorda em número e pessoa com o sujeito? Gente, o que nós vimos aqui, ó, o primeiro é o auxiliar e o segundo é o principal.
O que concorda é o auxiliar, não é o principal. Ah, não é o principal, é o auxiliar. Agora, o verbo auxiliar está flexionado no modo indicativo. Eu quero que você conjugue esse verbo no presente do modo indicativo. Grazi, como é que eu faço para conjugar o verbo no presente do modo indicativo? É só você colocar todos os dias. Todos os dias eu estudo. Todos os dias eu brinco. Todos os dias eu comemoro. Todos os dias eu treino. Todos os dias eu treino, tu treinas, ele treina. Verbo dever. Todos os dias eu devo estudar. Eu devo, tu deves, ele deve. Todos os dias você deve estudar. Todos os dias você deve acordar cedo. Tá vendo que esse verbo está no presente do modo indicativo. E quando você conjuga o seu verbo no modo indicativo, o modo indicativo, gente, ele trabalha com o campo do fato. Ele trabalha com o campo da certeza. Vocês, eu brinco, eu estudo, eu comemoro, eu acordo. É fato. Eu devo. É fato. Conjugou o verbo no presente do modo indicativo, o que você tem é fato, tá? Então, aqui ele diz, ó, o verbo auxiliar está flexionado no modo indicativo? Sim, ele está especificamente conjugado no presente do modo indicativo. E, gente, se ele está no indicativo, ele não traz ideia de desejo, ele não traz ideia de vontade, ele traz ideia de fato. A ideia do desejo você encontra no modo subjuntivo. Que você estude, que você seja, que você passe. Campo do desejo é verbo no subjuntivo. Campo do fato é verbo no modo indicativo. Tudo bem? Então, por isso que a resposta foi a nossa letra o quê? A nossa letra B de bola. Entendido? Dá aquele ok no chat para mim. Bacana? Brenda, temos lives da OCP aí, tá? No nosso YouTube. Dá uma olhadinha lá que eu listo tudo bonitinho para vocês. Legal. Agora, cuidado com redação oficial. Muitos editais contemplam redação oficial, tá? Gente, tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Trouxe, ó, muitas vezes o candidato nem vê que esse conteúdo está no edital, tá? Cuidado. Se você vai fazer prova no final de semana, isso está no seu edital, tá? Cuidado, cuidado. Gente, redação oficial. Ele pode colocar redação oficial, correspondência oficial. E muitas vezes o pessoal até me manda, Grazi, você trabalha com redação? Redação, produção de texto? Não. Tem que fazer texto na prova. Não, a Grazi não trabalha com isso. Mas redação oficial, correspondência oficial, sim, tá? E pode ser que na sua próxima prova isso venha a cair. É bom que você já aprende. Gente, quando você faz uma correspondência oficial, existem dois fechos que podem ser empregados. Você faz o seu texto, lá no finalzinho, você vai arrematar o seu texto e vai saudar o seu receptor. Existem dois fechos possíveis. O fecho atenciosamente e respeitosamente. Não é cordialmente, não é gentilmente. Temos esses dois fechos possíveis que não são usados de forma aleatória. Se você tem alguém hierarquicamente inferior enviando para alguém hierarquicamente superior, o inferior está produzindo texto, vai mandar para o superior.
Quem está escrevendo é o inferior. Ele precisa mostrar respeito. Por isso ele fecha como? Respeitosamente. Se o inferior manda para o superior, o inferior mostra respeito. Qual é o fecho? Respeitosamente. Mas se eu tenho alguém hierarquicamente superior enviando para alguém hierarquicamente superior, quem está escrevendo é o superior. O superior não precisa mostrar respeito. O que o superior vai utilizar? Atenciosamente. Se eu tenho duas pessoas de mesma hierarquia, não precisa mostrar respeito. Mesma hierarquia é atenciosamente. Então, de acordo com a redação oficial, eu uso os fechos atenciosamente e respeitosamente. Então, considerando-se que o fecho empregado nesse ofício, eu estou fazendo um ofício, uma correspondência oficial, e considerando que ele seja para autoridades de mesma hierarquia, estou mandando para a mesma hierarquia, ou para hierarquia inferior. Qual é o fecho que você vai utilizar? Atenciosamente. Tudo bem? Seguindo rigorosamente o que nós temos no Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Quando você faz um ofício, você tem lá um documento que segue o padrão ofício, você só vai utilizar um desses dois fechos. Tudo bem? Agora, gente, presta atenção, porque aqui a gente tem uma situação que é extremamente polêmica. E você não quer entrar em polêmica, você quer acertar a questão. Para essa questão aqui não haveria problema, mas já houve outras em que esse problema apareceu. E você precisava bater o martelo na sua prova. O que você precisa visualizar? Gente, quando você faz um documento oficial, e observe que aqui ó, ele foi até específico, porque existem, gente, inúmeros, centenas de manuais. Você tem o Manual do Estado do Rio de Janeiro, vários manuais, tá? Existem vários. E claro que entre eles há divergências. E as bancas, às vezes, para evitar conflito, elas especificam. Tá? Então ela falou, de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que é o mais cobrado em provas, tá? Quando você faz um documento oficial, existem algumas partes, a gente não vai entrar nesse mérito. Você tem lá um cabeçalho, você tem identificação do seu documento, local e data, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas quando você vai produzir o texto propriamente dito, antes do texto, você coloca aquilo que nós chamamos de vocativo. Pensa assim, tá mandando uma mensagem para alguém no WhatsApp. Oi, Júlia. É o vocativo. No seu documento oficial. Senhor governador. Esse é o seu vocativo. Senhor chefe de gabinete. Esse é o seu vocativo. E eu tenho que saber construir esse vocativo. E essa construção, gente, ela tá diretamente ligada aos pronomes de tratamento. Existem algumas autoridades que são tratadas por vossa senhoria. Se você manda para um chefe de departamento, ele é uma autoridade. Ele é chamado de quê? De vossa senhoria. Como você vai criar o vocativo para esse indivíduo? Você vai colocar o quê, ó? Como vai ser o vocativo utilizado para esse indivíduo? Você vai colocar senhor e depois você vai colocar o cargo dele, seguido de vírgula, tá? Então você vai colocar senhor chefe de departamento, enfim, senhor mais o cargo dele. Agora, gente, pode ser que você envie esse documento para um cidadão. Então, o Tribunal de Contas vai notificar um cidadão e ele vai mandar um ofício. Ele vai colocar lá um vocativo. E é possível que ele use esse vocativo aqui.
tá? É possível também encontrar prezado senhor, tá? Prezado senhor ou prezada senhora. Agora, aqui que mora o perigo. Essa questão ela não está cobrando isso, mas eu quero esclarecer um ponto polêmico. Quando você trabalha com as altas autoridades, então vai falar lá com ministro, deputado federal, deputado estadual, prefeito, altas autoridades. As altas autoridades, elas são tratadas por Vossa Excelência. E como você vai fazer o vocativo para essas autoridades? Você coloca senhor acompanhado do cargo. Agora vai entrar a questão polêmica, tá, gente? Então, vai mandar para o ministro, senhor ministro. Vai mandar para o deputado, senhor deputado, senhor mais cargo. De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, se essa autoridade for um chefe de poder em âmbito federal, tá? Chefe do Poder Executivo, chefe do Poder Legislativo, chefe do Poder Judiciário. O que você vai fazer se você tiver um chefe de poder? Você vai acrescentar no vocativo a palavra excelentíssimo. Excelentíssimo senhor mais cargo. E aí fica, excelentíssimo senhor, presidente da República. Excelentíssimo senhor, presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo senhor, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, se for chefe de poder em âmbito federal, você acrescenta a palavra excelentíssimo, tá? Presidente da República, presidente do Congresso, presidente do STF. E, gente, aí que acontece a polêmica. Aí que acontece a polêmica. Existe um decreto, tá? Aqui que nós temos um problema e na sua prova você vai fazer a questão por eliminação, tá? Existe um decreto, que é o decreto número 9.758 de 2019. E esse decreto, ele diz que para os agentes públicos federais está abolido o emprego da palavra excelentíssimo. Que essa forma excelência, até Vossa Excelência, não é mais usada. De acordo com o decreto, não usa excelentíssimo, não usa Vossa Excelência para os agentes públicos federais. Você vai usar só senhor. Então, é uma polêmica, tá? O manual diz uma coisa, o decreto diz outra. Grazi, qual que foi publicado por último? O decreto. Tá? Então, o decreto ele é posterior ao Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Mas existem, gente, algumas provas que trabalham com a palavra excelentíssimo e aceitam, só tem essa opção. Eles aceitam isso. Por que, Grazi, você está trazendo as duas opções para a gente? Porque eu não sei o que a banca vai fazer na sua prova. Se na sua prova só tiver excelentíssimo senhor, cara, coloca com excelentíssimo. Tá? Mas se tiver com excelentíssimo e com senhor, qual que você vai usar? Vai usar com senhor, porque o decreto ele é posterior. Tudo bem? Tranquilo? Isso. Cara, na prática, eles continuam usando excelência. Na prática, chamar de senhor, não duvido. Duvido. Mas é bom você saber que existe essa polêmica. Legal, entendido, gente? Ó, a forma excelentíssimo é para os chefes de poder em âmbito federal, tá? Tanto no executivo, no legislativo e no judiciário. Em todos os âmbitos, em todas as esferas, tá bom? Beleza, galera? Mas vamos lá. O que nós temos aqui? Ó, então, o que está no manual é isso aqui. O que está no manual. O decreto que é posterior tirou o tratamento excelência para os agentes públicos federais.
tá? Só para os agentes públicos federais. Então, vamos embora. Deu print na tabelinha, gente? Deu print aí na tabelinha? O que que nós temos aqui, gente? Ele traz um possível modelo de ofício. Não está completo, né? Mas é um possível ofício. E o que eu falei para vocês, ó, antes do texto, nós colocamos o quê? O vocativo. Tá? Antes do texto, você usa o quê? O vocativo, tá? Mas aí, ó, o Janilson está perguntando, não vai fazer diferença, porque você só coloca excelentíssimo para chefe de poder em âmbito federal. Então, se você pensar no presidente do TJ, não vai fazer diferença. Presidente do TJ não é chefe de poder em âmbito federal, então não vai entrar a palavra excelentíssimo, então não vai ser problemático, tá bom? Então, essa daí não é nem problema. Mas vamos lá. Gente, agora, ó, presidente da Câmara, presidente do Senado, a gente sabe que existem algumas equivalências, mas só vale se ele estiver ocupando o cargo, tá? O cargo de chefe de poder, tá bom? Cuidado aí. E o manual, ele é bem taxativo em relação a isso. Bem, ele disse aqui, a lacuna que antecede o texto do expediente deve ser ocupada por um vocativo, considerando-se que o destinatário é um chefe de gabinete. Chefe de gabinete é tratado por quê? Gente, chefe de gabinete é tratado por Vossa Senhoria, tá? É tratado por Vossa Senhoria. É autoridade, mas não é alta autoridade, tá? É senhoria. E você vai colocar senhor mais cargo, tá? Senhor mais cargo. Então, eu tenho aqui, ó, senhor chefe de gabinete. Por isso que a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra B. Poxa, Grazi, você não disse que pode a palavra prezado? Gente, a expressão prezado vai entrar prezado senhor, quando você mandar para um cidadão, tá? Prezado senhor, quando você manda para o cidadão. Excelentíssimo, impossível. Não tem como. Chefe de gabinete não é chefe de poder em âmbito federal, tá? Então não tem como. E digníssimo, não pode usar. Não pode usar. Digníssimo, esquece, não pode. Gente, um pressuposto para que você ocupe um cargo público é que você seja uma pessoa digna. Então, pensa assim, todos são dignos. Não precisa dizer. Não precisa dizer que todos são pessoas dignas. Então, não pode, digníssimo não pode, tá abolido isso, tá? Então, por isso que a resposta foi a nossa letra B de bola. Tudo bem? Então, galera, preparei essa aula especial, né? O pessoal tinha pedido, Grazi, faz lá na plataforma um aulão da premonição. Só que eu tô com a agenda lotada, então não consegui fazer lá na plataforma o nosso aulão da premonição para a galera que vai fazer o TJ. Eu falei, então vou fazer uma live especial para vocês. Fazer uma live especial para vocês, nos nossos aulões da premonição, né, gente? A gente trabalha com muito conteúdo. Enfim, como a gente não conseguiu lá para ajudar a galera, eu trouxe hoje para vocês, tá? Gente, para chefe de poder em âmbito estadual, não, tá? Vai seguir normalmente o que eu apresentei para vocês aqui. Coloca só senhor mais cargo. A exceção é para chefe de poder em âmbito federal. É bem específico. Presidente da República, presidente do Congresso Nacional e presidente do STF. Tudo bem? Então é bem específico mesmo. Legal, bacana! Gente, se vocês gostaram da aula de hoje, deixa os comentários de vocês, dá o feedback pra gente, tá? Deixa o like na aula de hoje. A aula de hoje foi especial para os alunos que me pediram ao longo da premonição, muitos me pediram. Eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer. Mas aí eu trouxe hoje uma live aí mais intensa, né, para a gente conseguir revisar muita coisa importante
tá? Vambora, galera! Vamos com tudo! Gente, espero que vocês tenham aprendido muito, revisado, né? Hoje foi mais assim, revisão, foi um conteúdo mais intenso, sem tantos exemplos. Eu gosto de trazer os exemplos pra gente relembrar, pra gente massificar, mas como a galera vai fazer prova aí no final de semana, eu falei, vamos num ritmo um pouquinho mais acelerado hoje, tá bom? Então, vambora, ó, a galera da FGV. Ó, gente, galera da FGV, que tá lá no Dominando da FGV, eu ainda tô preparando para vocês algumas aulas bônus. Gente, não existe algo igual. Não existe algo igual. A galera que é lá do Português Total da FGV, quem é do Dominando a FGV, cara, vocês vão ter lá algumas aulas bem especiais. Vai ser aquele intensivão, vocês não têm ideia do que a gente está preparando para vocês. Vai ser muito, muito maravilhoso, tá? A galera tá falando aí da Assembleia Legislativa lá do Amazonas, enfim. Aguardem, galera que estiver lá dominando a FGV, eu vou, ó, chora na aula e ri na prova. É isso, gente. Pessoal perguntando, FGV tem lá no Total? Tem sim. Galera lá do Português Total Black, galera do Português Total FGV. É muito bacana, né, gente? É isso. Então, vambora, hein, Jô? Bora que o TJ aí, ó, vai ser lindo. Gente, um grande beijo para vocês. Semana iluminada. Eu tenho uma aula daqui a pouquinho. Tenho uma aula agora às 21h. Então, deixo o joinha de vocês e aguardo todos vocês na próxima semana, tá bom? Beijo, gente! E vambora, ó. TJ tá dominado. Tá dominado, hein, Aninha? Bora dominar TJ Rio de Janeiro. Cara, o trabalho que nós fizemos em vários concursos. Ó, vamos voltar. TJ, assim, vai ser aquele trabalho, assim, fora da curva. Mas vamos juntos. Beijos!